palestino Yasser Arafat morreu na madrugada desta quinta-feira no Hospital Militar de Persi, nos arredores de Paris. O comunicado foi feito primeiro em Ramala, na Cisjordânia, pelo secretário do presidente Abed Aded El-Haim e, em seguida, em Paris, pelo porta-voz do hospital. No quartel-general da Mucata, onde o presidente Yasser Arafat passou os últimos 3 anos e meio em confinamento, o secretário da presidência anunciou: a direção palestina envia suas condolências ao povo palestino e aos países árabes. O presidente Yasser Arafat, líder e criador da Palestina, líder de sua revolução e da independência, fechou os olhos às 4h40 da madrugada e enviou sua alma ao Criador. O secretário da presidência destacou ainda em seu comunicado: Yasser Arafat não nos abandonará porque representa a esperança do futuro. Ele plantou entre nós a semente do amor sem limites para sua gente e seus filhos, do mesmo modo como para os prisioneiros nos cárceres israelenses. Disse ainda Tayeb Abdel-Rahim: perdemos hoje o filho da Fatah e seu líder, o presidente da OLP e chefe da Autoridade Nacional Palestina, o líder que lutou pela liberdade e pela unidade nacional. Em seguida, em Paris, o general Christian Estrapon leu um comunicado oficial em nome da direção do Hospital Militar de Persi, em Clamart, onde o líder palestino ficou internado desde o dia 29 de outubro. O presidente francês Jacques Chirac foi ao Hospital de Persi, onde morreu Yasser Arafat, prestar uma última homenagem ao líder palestino e levar os pêsames à família. Ele foi recebido pela viúva de Arafat, Surra Arafat. Chirac afirmou que a França vai continuar a lutar sem descanso pela paz e a segurança no Oriente Médio, respeitando o povo palestino e os israelenses. De Paris, Letícia Constant. O presidente francês Jacques Chirac declarou que com Arafat desaparece o homem de coragem e de convicção que encarnou durante 40 anos o combate dos palestinos pelo reconhecimento de seus direitos nacionais. Pouco após o anúncio da morte do presidente da Autoridade Palestina, Chirac lembrou também o compromisso da França e da União Europeia em favor de 2 estados, um estado palestino viável, pacífico e democrático e um estado de Israel, vivendo lado a lado na segurança e na paz. De Paris, Letícia Constant, Rádio França Internacional para a Globo News. A sucessão imediata de Yasser Arafat respeitou a lei palestina. O presidente do parlamento, Raoui Fatou, foi nomeado presidente interino da Autoridade Palestina. A cerimônia de posse foi durante uma reunião de emergência no parlamento palestino. Os parlamentares estavam de prontidão para que Raoui Fatou fosse empossado o mais rápido possível. Eles queriam mostrar organização e agilidade, apesar de os poderes de Arafat já terem sido distribuídos entre o primeiro-ministro Ahmed Corei e o ex-premier Mahmoud Abbas, conhecido como Abu Mazen, desde a internação de Arafat há 13 dias. O principal desafio de Fatou será organizar eleições em 60 dias, como manda a lei palestina. A repórter da Rádio França Internacional, Daniela Fernandes, está em frente ao Hospital de Persi, nos arredores de Paris, e tem as informações ao vivo. Daniela. Boa tarde. O corpo de Yasser Arafat será transferido nesta tarde, provavelmente de helicóptero, para o aeroporto militar de Villa Coublé, aqui próximo ao Hospital de Persi. Uma cerimônia oficial será realizada neste aeroporto militar e contará com a presença do primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin, de representantes palestinos e do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, que foi o primeiro chefe de Estado ocidental a se encontrar em 1974 com o líder palestino. Após esta cerimônia, que deverá durar cerca de 30 minutos, o corpo de Arafat embarcará para o Cairo, no Egito, a bordo de um avião Airbus da Força Aérea Francesa, no qual estará também o ministro francês das Relações Exteriores, Michel Barnier. De Clamart, Daniela Fernandes, Rádio França Internacional para Globo News. Logo depois do anúncio oficial da morte do presidente Yasser Arafat, a população de Ramala, na Cisjordânia, saiu às ruas para homenagear o líder palestino. Os ministros da Autoridade Nacional Palestina também fizeram uma homenagem. A foto de Arafat foi colocada na cadeira que o líder costumava ocupar. Por cima, o cafir que ele usava para cobrir a cabeça, num sinal de que o presidente vai continuar presente na liderança palestina. Durante toda a madrugada, os palestinos acompanharam o noticiário nas rádios e televisões locais.
Depois de 13 dias da internação e com o quadro clínico cada vez mais grave, a população rezava e esperava pelo pior. Assim que a notícia da morte do presidente palestino foi confirmada, muitos palestinos saíram às ruas para manifestar tristeza e respeito. Bandeiras palestinas foram hasteadas a meio mastro. No quartel-general de Arafat, soldados choraram a morte do presidente. A foto do líder está por toda parte. Manifestantes queimaram pneus nas ruas em sinal de luto. Em Jerusalém, este israelense disse que a morte de Yasser Arafat foi uma dádiva e pode criar uma oportunidade para a retomada do processo de paz. Os serviços de segurança pediram calma e as facções palestinas menos radicais pediram a unidade nacional neste momento histórico. As emissoras de televisão e rádio da Autoridade Palestina transmitem trechos do Corão. O mundo árabe lamenta a morte do líder Yasser Arafat. No Líbano, em 8 campos de refugiados, milhares de palestinos saíram às ruas fazendo manifestações para expressar dor e tristeza. Com faixas, cartazes e fotos do líder morto, os manifestantes enalteceram Arafat, a quem chamaram de pai de todos os palestinos, dentro ou fora da terra prometida. Foram ouvidos tiros para o alto, o que faz parte da tradição árabe da tristeza ou alegria. Além do Líbano, também foram registradas manifestações na Síria e Jordânia. Nos 3 países, os campos de refugiados palestinos estão cercados por forças de segurança. Elas temem que alguém mais exaltado possa estimular distúrbios. Os governos da Jordânia, Tunísia, Turquia, Líbano e Egito já decretaram luto pela morte de Arafat. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon disse que a morte de Arafat pode marcar a grande mudança na história do Oriente Médio. De Tel Aviv, Daniela Kresh. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon afirmou que a morte de Yasser Arafat pode ser um momento decisivo para o Oriente Médio e que Israel vai continuar seus esforços para chegar a um acordo de paz com os palestinos. Sharon evitou mencionar diretamente o nome de Arafat, mas disse que os recentes eventos podem ajudar a acabar com o terrorismo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, também falou sobre a morte do líder palestino, dizendo que o Oriente Médio vai se transformar numa região melhor sem ele. O líder da oposição, Shimon Peres, disse que Arafat errou ao escolher o caminho do terrorismo e que todos estão pagando por isso até hoje. Em Ramallah, o clima é de comoção depois do anúncio oficial da morte de Arafat. A bandeira palestina está a meio mastro em frente ao quartel-general do presidente morto. A autoridade palestina decretou 40 dias de luto oficial, sendo que nos primeiros 7 dias o comércio não vai abrir. O grupo radical Hamas já avisou em comunicado que vai continuar com atentados terroristas como parte da Guerra Santa contra o Estado Judeu. O líder político do grupo radical, Khaled Mashal, que mora em Beirute, no Líbano, culpou Israel pela morte de Arafat, afirmando que ele foi envenenado por agentes secretos israelenses. Daniela Kresh, de Tel Aviv, para a Globo News. De terrorista radical a pacifista que chegou até a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ao longo de mais de 4 décadas, Yasser Arafat esteve no centro da cena política internacional como guerrilheiro ou negociador, mas sem nunca se afastar do objetivo ao qual dedicou a vida, o reconhecimento de um Estado palestino independente. Nesta entrevista gravada no final da década de 60, quando assumiu o controle da Organização pela Libertação da Palestina, Arafat disse ao repórter o que pretendia. Queremos voltar para casa, disse ele, para o território de onde fomos expulsos à força. Na época, tinha pouco mais de 30 anos, mas o envolvimento com a causa palestina começara muito antes, na adolescência. Filho de um comerciante, Yasser Arafat nasceu em 1929. Sobre o local de nascimento, há dúvidas. Ele sempre afirmou que foi em Jerusalém, mas existem registros no Cairo, onde Arafat se formou em engenharia, sempre dedicando boa parte do tempo à política. Viveu no Kuwait e fez fortuna como comerciante antes de participar da formação do Fatah em 1959. O grupo radical combatia a ocupação israelense da Palestina, mas só foi abraçado pelos países árabes depois da Guerra de 67, quando Israel dominou a faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Um ano mais tarde, Arafat assumia a liderança da Organização para a Libertação da Palestina. Na época, ele apoiava a violência para alcançar seus objetivos.
Sua liderança se manteve inabalada ao longo da década de 70, apesar das críticas por ações como o sequestro de aviões e ataques à bomba. Em 72, Arafat se apresentou pela primeira vez numa Assembleia das Nações Unidas com um ramo de oliveira e uma arma. 16 anos mais tarde, no mesmo palco, a mudança de atitude. Diante da Assembleia, Arafat disse que a OLP iria reconhecer Israel como um Estado soberano. A atitude madura do líder, depois do levante popular palestino conhecido como Intifada, conquistou a confiança dos diplomatas. Mas Arafat cometeria um erro histórico. Na Guerra do Golfo, apoiou o líder iraquiano Saddam Hussein. Com a derrota, a OLP perdeu aliados e dinheiro. Praticamente falido, Arafat acabou sendo obrigado a fechar acordos com Israel, sob termos nem sempre considerados aceitáveis por seus comandados. Em 93, negociações em Oslo deram início ao processo de paz marcado por uma imagem impensável. O aperto de mão entre Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, sob a bênção do então presidente Clinton dos Estados Unidos. O acordo garantiu autonomia limitada aos palestinos e rendeu a Arafat, Rabin e ao ministro das Relações Exteriores israelense Shimon Peres o Nobel da Paz em 94. O ano marcou um dos grandes momentos da trajetória de Arafat. O líder exilado e sua corte retornaram a um território palestino autônomo. Embora respeitado internacionalmente, Arafat desafiara o sentimento popular de boa parte de seu povo. Grupos radicais insatisfeitos, como a Jihad Islâmica e o Hamas, comprometeram o processo de paz. O assassinato do grande parceiro de Arafat na jornada pela paz, Yitzhak Rabin, em 95, foi um golpe duro demais. No ano 2000, começava a nova intifada e uma escalada de violência que se tornou praticamente incontrolável. Nos atentados de 11 de setembro, Arafat ficou ao lado dos Estados Unidos, contrariando muitos árabes, como mostrou o assassinato do ministro israelense Rehaven Zeevi em outubro. O crime assumido pela Frente pela Libertação da Palestina acendeu a fúria do primeiro-ministro Ariel Sharon. Em dezembro de 2001, Israel sitiou Yasser Arafat em Ramallah. Aos 75 anos, o líder de olhos inchados e mãos trêmulas, vítima do mal de Parkinson, não se acovardou mesmo depois da invasão da sede da Autoridade Nacional Palestina. Ele morreu sem conseguir controlar as facções radicais do movimento que criou e sem ver realizado o seu maior sonho, a criação do Estado palestino. I am appealing to the whole international world to stop this aggression against our people. Yasser Arafat passou 13 dias internado no Hospital Militar de Percy, nos arredores de Paris. A saúde dele começou a se agravar nos últimos 3 anos, quando esteve confinado no quartel-general palestino em Ramallah, na Cisjordânia. Em meados de outubro, fontes da autoridade palestina anunciaram que Yasser Arafat, de 75 anos, estava se recuperando de uma gripe. O estado de saúde dele se agravou e, pouco depois, Arafat teve que viajar para Paris, onde foi internado no dia 29 de outubro. Foi a primeira vez que Arafat deixou o quartel-general palestino em quase 3 anos, devido ao cerco imposto por Israel. Logo surgiram boatos de que ele estaria sofrendo de leucemia, o que foi negado pelos médicos. Arafat entrou em estado crítico. Passaram a circular notícias de que ele estaria em coma irreversível. Em meio a informações desencontradas, a morte chegou a ser anunciada e desmentida em 2 ocasiões. Na última segunda-feira, assessores disseram que Arafat tinha hemorragia cerebral. Hoje, pouco antes do anúncio oficial da morte, vários órgãos vitais pararam de funcionar. O corpo do presidente palestino Yasser Arafat segue no final do dia de Paris para o Cairo, onde terá funerais de chefe de Estado. Arafat será transportado depois para Ramallah, na Cisjordânia, onde será enterrado no quartel-general da Autoridade Nacional Palestina. Ainda não está definido se o enterro será na própria sexta-feira ou no sábado. Escavadeiras estão preparando o local onde o corpo de Arafat será enterrado, onde depois será erguido um museu em homenagem ao dirigente palestino. O governo israelense disse que não vai dificultar a entrada em Ramallah de líderes mundiais, nem mesmo dos líderes de países que não têm relações diplomáticas com Israel. Árabes israelenses também estão liberados para participar do enterro, mas terão que assinar um documento admitindo que sabem o perigo que correm. Nós voltamos com outras informações sobre a morte do líder palestino Yasser Arafat, ainda nesta edição. O palestino Yasser Arafat
O presidente Lula não vai poder comparecer à cerimônia porque vai receber a visita do presidente chinês Hu Jintao. A repórter Heloísa Torres tem outras informações. Um avião da FAB já está pronto para levar os representantes brasileiros até o Cairo, onde será o funeral do líder palestino Yasser Arafat. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi escolhido pelo presidente Lula para representar o governo brasileiro. Acompanham o ministro também o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, deputado Jamil Murad, do PCdoB de São Paulo, o senador Maguito Vilela, do PMDB de Goiás, e o embaixador Afonso Ouro Preto, que é o embaixador extraordinário do Brasil para o Oriente Médio. De Brasília, eles vão até Recife, onde trocam de avião, pegam o sucatão e seguem, portanto, para o Cairo. Há uma previsão de que eles embarquem até o fim da manhã. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota oficial sobre o falecimento do presidente Yasser Arafat. Na nota, o governo brasileiro cita Yasser Arafat como líder histórico da luta do povo palestino por sua autodeterminação e sua independência. Ainda segundo a nota, o governo brasileiro reafirmou apoio à criação de um Estado palestino livre e soberano e à construção de um futuro de paz e prosperidade para o Oriente Médio. De Brasília, Heloísa Torres para o Em Cima da Hora. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, comentou por telefone a morte de Yasser Arafat. Eu tomei conhecimento na madrugada de hoje ainda e na primeira hora razoável comuniquei ao presidente. Nós todos estávamos na expectativa naturalmente de que isso fosse acontecer, porque ele sabia que o estado dele era crítico. Recebemos de maneira muito emocionada, porque é um grande líder, é um líder que levou o povo palestino até muito próximo à reobtenção da soberania. Talvez tivesse conseguido chegar lá se não tivesse sido o assassinato do Isaac Rabin. Então, estamos todos muito chocados. Desde cedo, líderes mundiais manifestaram solidariedade ao povo palestino pela morte de Arafat. O Papa João Paulo II afirmou que espera que, mesmo com a perda, a paz volte à Terra Santa. E o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, também lamentou o desaparecimento do líder palestino. De Roma, Ilse Scamparini. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, se disse profundamente comovido pela morte de Yasser Arafat. Era o símbolo da aspiração do povo palestino e é trágico que ele tenha morrido antes de ver realizado seu maior sonho, disse Annan. O secretário-geral da ONU lembrou um grande passo dado por Arafat em 1993 nos acordos de paz de Oslo. O primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, lamentou a morte do presidente da Autoridade Palestina, um homem que foi um verdadeiro pioneiro, criando os fundamentos para um Estado palestino, disse o premier japonês, que também lembrou os acordos de Oslo que deram a Arafat o Prêmio Nobel em 94. Arafat visitou o Japão 6 vezes e mantinha estreitos laços com o país do Oriente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se manifestou assim que ouviu o anúncio da morte de Arafat. É uma grande perda para a direção palestina e para todo o povo, divulgou o Kremlin. O Vaticano elogiou Yasser Arafat como um líder que lutou pela independência do povo dele, apoiando um Estado soberano palestino. O Papa e Arafat já se encontraram 14 vezes. João Paulo II defendeu sempre a criação de uma nação livre e independente. Agora que a longa agonia de Yasser Arafat chegou ao fim, é a hora de decretar a paz na Terra Santa, disse o Vaticano. Ilse Scamparini, de Roma, para a Globo News. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que não via com bons olhos o líder palestino, enviou condolências ao povo palestino pela morte de Arafat e desejou que o futuro traga uma era de paz à Palestina. De Los Angeles, Tamara Schipper. A morte de Yasser Arafat é um momento significativo na história palestina. A frase duplo sentido é do presidente americano George W. Bush, ao saber oficialmente do falecimento do líder da Autoridade Palestina. Bush expressou as condolências ao povo palestino e disse esperar que o futuro traga paz à região. Há mais de 2 anos, o presidente americano cortou relações com Yasser Arafat. Tanto Bush quanto o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon se recusavam a sentar à mesa de negociações com Yasser Arafat por acreditar que o líder palestino estaria envolvido com o terrorismo. Os encontros e negociações eram sempre feitos com outros líderes da Autoridade Palestina, mas a palavra final era mesmo do líder palestino. Desde a semana passada, autoridades americanas se encontram para decidir o papel dos Estados Unidos no pós-morte de Arafat.
Segundo analistas, o governo Bush tem uma rara oportunidade diplomática no processo de paz no Oriente Médio com a morte de Arafat. Dos Estados Unidos, Tamara Schipper para a Globo News. O primeiro-ministro britânico Tony Blair, que vai a Washington hoje se encontrar com o presidente George W. Bush, também lamentou a morte de Arafat e afirmou que o desaparecimento dele não deve interromper as negociações de paz. De Londres, Jader de Oliveira. Ao expressar as suas condolências à família de Yasser Arafat e ao povo palestino, o primeiro-ministro Tony Blair declarou que a paz do Oriente Médio é a mais alta prioridade da comunidade internacional. Quando o primeiro-ministro britânico persuadiu o parlamento e a opinião pública da necessidade de invadir o Iraque, um dos seus argumentos era que, com a vida naquele país se normalizando através de um governo democrático, o processo de paz do Oriente Médio ganharia novo ímpeto, o que ainda não aconteceu. Na sua reação oficial à morte do líder palestino, Blair afirmou que Arafat simbolizou o movimento nacional. Recordou que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1994, juntamente com o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, no reconhecimento aos esforços de ambos para a paz no Oriente Médio. Arafat liderou seu povo para uma histórica aceitação da criação de 2 estados como solução para a paz. Um Estado palestino viável ao lado da segurança de Israel é a meta para a qual devemos trabalhar sem descanso, disse o primeiro-ministro britânico. Tony Blair, que viaja hoje para Washington, discutirá o processo de paz do Oriente Médio com George W. Bush no seu primeiro encontro com o presidente norte-americano desde a reeleição. O ministro do Exterior britânico Jack Straw elogiou a indiscutível devoção de Yasser Arafat à causa palestina, dizendo ser difícil imaginar o Oriente Médio sem ele. Como líder do seu povo, Arafat conscientizou a opinião pública internacional da situação dos palestinos, disse Jack Straw. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. O presidente da China, Hu Jintao, que começa nesta quinta-feira uma visita ao Brasil, enviou um telegrama ao parlamento palestino em que manifesta a dor do povo chinês com a grande perda de Yasser Arafat. Segundo a mensagem, Arafat foi um excelente líder da causa palestina, um político excepcional que dedicou a vida à luta pelos direitos do seu povo. O presidente Hu Jintao destaca que Arafat promoveu ativamente as relações entre a China e a Autoridade Nacional Palestina e acrescentou que certamente os chineses perderam um grande amigo. Líderes europeus lamentaram a morte de Yasser Arafat e destacaram os esforços dele para a construção de um Estado palestino. Para o alto representante para a política externa da União Europeia, Javier Solana, a vida do dirigente foi um testemunho da história agitada e trágica do Oriente Médio. De Bruxelas, Letícia Fonseca. Líderes europeus expressaram as suas condolências à família de Yasser Arafat e ao povo palestino. O alto representante para a política externa da União Europeia, Javier Solana, afirmou que o melhor tributo à memória de Arafat será a intensificação dos esforços pela comunidade internacional para que um Estado palestino seja criado de forma pacífica e viável, concluindo assim o mapa da paz. No telegrama enviado pelo chanceler alemão Gerhard Schröder ao primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Ahmed Kurey, Schröder destaca o empenho de Arafat em dedicar sua vida em conduzir os palestinos à independência, um sonho que não conseguiu ver concluído. Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer, disse que a morte de Arafat marca o fim de uma era. Fischer pediu que a sucessão do líder palestino seja feita de uma forma correta e lembrou que o processo de paz com Israel continua a ter uma importância crucial. O governo espanhol de José Luís Zapatero lamentou a perda de uma das figuras políticas mais relevantes do nosso tempo. Os chefes de Estado e governo do bloco europeu não deverão acompanhar o velório de Yasser Arafat nesta sexta-feira no Cairo, mas vários ministros das relações exteriores dos 25 países da União Europeia já confirmaram presença no enterro do líder palestino em Ramala. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. 2 helicópteros americanos foram derrubados em Fallujah, onde os confrontos chegaram ao 3º dia. Os pilotos foram resgatados sem ferimentos. A população da cidade sofre com a falta de água, energia elétrica e comida. Os caminhões com ajuda humanitária não conseguem chegar a Fallujah. E 2 carros-bomba explodiram num país hoje. Um deles, em Bagdá, matou 17 pessoas. O carro-bomba explodiu no centro de Bagdá quando um carro da polícia passava pelo local. Parte de um prédio desmoronou com a força da explosão. O carro-bomba foi detonado às 11h30 da manhã no Iraque, horário de muito movimento no centro de Bagdá.
Ontem, um carro-bomba explodiu perto do Ministério da Cultura, matando 7 pessoas. O governador da província de Kirkuk escapou de uma tentativa de assassinato. Um carro-bomba foi detonado perto do comboio dele, ferindo 16 pessoas. Kirkuk fica no norte do Iraque, onde a tensão é grande entre árabes, curdos e turcos. Em Faluja, onde as forças americanas concentram a ofensiva contra os guerrilheiros iraquianos, a população está sem energia elétrica e água há 5 dias. A comida na cidade também está perto do fim. O Crescente Vermelho tentou mandar 2 caminhões com ajuda humanitária a Faluja, mas o comboio não pôde entrar na cidade por causa dos confrontos. Cerca de 10 mil militares americanos, apoiados por 2.000 soldados do governo iraquiano, lutam para tentar controlar a cidade onde se concentram os guerrilheiros. 3 parentes do primeiro-ministro interino do país foram sequestrados e os guerrilheiros ameaçam matá-los caso a ofensiva Faluja não seja suspensa. Mas o governo afirma que não vai ceder. Foi a última batalha. Depois de quase 2 semanas de luta pela vida, Yasser Arafat morreu num hospital de Paris aos 75 anos de idade. A morte do homem que personificou a luta dos mais de 4 milhões de palestinos pelo direito de existir como nação traz incertezas sobre os rumos da Organização pela Libertação da Palestina. Nessa edição, nossos repórteres no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos mostram o impacto que a notícia causou em todo o mundo. De Paris, Caco Barcelos conta como foram os últimos momentos de Arafat. No meio da madrugada, o porta-voz do Hospital Militar de Percy leu o último comunicado dos médicos franceses que tentaram salvar a vida do líder palestino. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé. Yasser Arafat morreu às 3h30 da manhã. O anúncio do porta-voz encerrou 2 semanas de sofrimento e de informações contraditórias. No fim de outubro, Arafat deixou seu quartel-general na cidade de Ramallah para se tratar de uma doença misteriosa. O diagnóstico nunca foi divulgado, mas os médicos descartaram as hipóteses de leucemia e de envenenamento. Arafat entrou em coma há uma semana, sofreu uma hemorragia cerebral na terça-feira e ontem teve falência dos rins e do fígado. Um médico do Hospital Militar disse ontem aos jornalistas que, além da perda de plaquetas, Arafat sofreu vários sangramentos dos órgãos vitais que deixaram marcas no corpo, características da chamada síndrome de púrpura. Nesta manhã, o presidente francês Jacques Chirac visitou o hospital para dar condolências à família de Arafat e prestar homenagens. Ele expressou solidariedade e amizade ao povo palestino e disse que a França continuará a trabalhar pela paz no Oriente Médio. Os franceses também manifestaram seu orgulho por terem socorrido Arafat nos seus momentos mais difíceis. A rua de acesso ao hospital, onde Arafat passou seus últimos dias de agonia, foi tomada por uma multidão. Centenas de pessoas vieram se despedir do líder palestino e acompanhar a saída do corpo para o velório no Egito. No Cairo, começaram os preparativos para o funeral, que acontecerá amanhã cedo. Essa moradora diz estar feliz porque a despedida do líder palestino será na cidade. Todos os egípcios amam Arafat, afirmou ela. Foi escolhida uma mesquita próxima ao aeroporto do Cairo para evitar os congestionamentos da capital egípcia. Do Egito, o corpo de Arafat seguirá para o quartel-general de Ramallah, na Cisjordânia, onde deverá ser enterrado no sábado. Normalmente, os muçulmanos são enterrados envoltos apenas em tecidos. Os palestinos vão enterrar Arafat num caixão feito de pedra, na esperança de realizar o último sonho de seu líder e um dia transportar os restos mortais para a esplanada das mesquitas em Jerusalém. Na faixa de Gaza, na Cisjordânia e nos acampamentos de refugiados no Líbano, milhares de homens, mulheres e crianças lamentaram a morte do presidente da Autoridade Palestina. O correspondente da Rede Globo no Oriente Médio, Marcos Lozecan, acompanhou logo cedo a reação dos territórios palestinos. Eles surgiam aos poucos e armados. No caminho, outros juntavam-se ao grupo. Em poucas horas já era uma multidão. No Líbano, na Síria,
na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Homens que não escondiam o choro. Mulheres que exibiam a tristeza pela morte de Abu Ammar, ou Pai Ammar, como Arafat era chamado. As fotos de um Arafat sorridente multiplicaram-se por todos os territórios palestinos. Apareceram no muro, coladas nos carros, em tamanho gigante na torre mais alta da Mucata, o quartel-general onde Arafat passou os últimos 2 anos e meio de vida e onde vai ser enterrado. No gabinete, os principais assessores de Arafat fizeram uma oração. E a cadeira vazia ganhou uma foto. Não demorou, a tristeza virou protesto. Neste acampamento de refugiados palestinos no Líbano, pneus foram queimados. Tristeza do lado palestino e alívio do lado israelense. Este homem diz que Arafat era um terrorista. É positivo quando uma pessoa ruim morre. Estou definitivamente feliz. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que nunca escondeu o desejo de ver Arafat morto, foi mais comedido. Disse que a morte de Arafat vai significar uma mudança histórica para o Oriente Médio, mas que a solução dos problemas passa, antes de tudo, por uma guerra contra o terrorismo. Numa reunião especial esta manhã aqui em Jerusalém, o governo de Israel ordenou cautela em relação às reações sobre a morte de Yasser Arafat. Os soldados israelenses, principalmente eles, foram orientados a não demonstrar qualquer alegria. Tudo para não provocar a raiva dos palestinos nesse momento de tristeza. O período de luto na Cisjordânia e na faixa de Gaza deve durar 40 dias. O nome de Yasser Arafat sempre esteve associado ao terrorismo. Para ele, as ações eram válidas em nome da criação de um Estado palestino. Quando decidiu resolver a causa pela via diplomática, chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Durante mais de 40 anos, Arafat se dividiu entre os papéis de guerrilheiro e diplomata. E em todo o mundo era conhecido como o rosto e a voz da causa palestina. No primeiro discurso de Yasser Arafat, na Assembleia Geral da ONU em 1974, ele disse que levava um ramo de oliveira em uma das mãos e uma arma na outra e pediu que não deixassem o ramo de oliveira cair. Foi um dos fundadores do Al-Fatah, grupo que pregava a luta armada contra Israel. E no fim dos anos 60, se tornou o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Por 2 décadas, a OLP promoveu ataques terroristas sangrentos contra Israel e coordenou ações como o sequestro de aviões e ataques à bomba. Em 87, seus seguidores lançaram na Cisjordânia a revolta que ficou conhecida como Intifada. O movimento fortaleceu o líder palestino que vivia no exílio. E no final da década, uma mudança de rota. O discurso de Arafat ficou mais moderado. Ele anunciou que renunciava ao terrorismo e reconheceu o direito de existência do Estado de Israel. Em 93, o líder palestino resolveu negociar com os inimigos. Conversas secretas na Noruega levaram a um acordo de paz com o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. O plano, que dava autoridade limitada para os palestinos nos territórios ocupados, garantiu a Arafat e aos israelenses Rabin e Shimon Peres o Prêmio Nobel da Paz. And a great honor for me to have this prize here in his presence and here in Egypt. Em poucos meses, a euforia deu lugar à frustração. Grupos extremistas dos 2 lados ficaram descontentes com o acordo. Yitzhak Rabin foi assassinado. E Arafat, mesmo eleito presidente da Autoridade Palestina, não conseguiu implementar o plano de paz. No ano 2000, uma nova intifada na Cisjordânia, com um ingrediente novo: os atentados suicidas contra civis israelenses. Arafat sempre condenou os ataques, mas Israel o acusou de nada fazer para detê-los. A situação piorou com a chegada ao governo de Israel de um antigo inimigo, Ariel Sharon. Yasser Arafat foi confinado, proibido de sair da cidade de Ramala. O governo israelense chegou a dizer que o líder palestino era um entrave à paz e que o melhor seria se livrar dele.
Ainda nesta edição, você acompanha a repercussão na Europa e nos Estados Unidos e as últimas informações ao vivo do Oriente Médio. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, vai comandar a comitiva brasileira que vai acompanhar o funeral do líder palestino Yasser Arafat. Nós vamos a Brasília ao vivo, onde a repórter Adriana Araújo tem os detalhes. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. O ministro José Dirceu embarcou há poucos minutos rumo ao Cairo, capital do Egito, para acompanhar o velório de Yasser Arafat. O governo brasileiro também terá um representante no enterro em Ramala. Será o embaixador extraordinário para o Oriente Médio, Afonso Ouro Preto. Em nota oficial, o presidente Lula prestou solidariedade ao povo palestino neste momento de dor e tristeza e reafirmou o apoio brasileiro à criação de um Estado palestino livre e à construção de um futuro de paz no Oriente Médio. Na sede da delegação palestina, a bandeira hasteada a meio mastro é o sinal de luto pela morte de Arafat. O líder palestino esteve no Brasil em 95 por apenas um dia. Conversou com empresários, trocou presentes com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, recebeu o título de cidadão de Brasília e agradeceu a homenagem em bom português. Viva Brasília! Viva Brasília! Da Ásia ao Ocidente, a opinião dos dirigentes e líderes de nações é uma só. É hora de falar de paz. De Londres, Marcos Uchoa mostra que surge uma tênue esperança entre palestinos e israelenses para que finalmente eles se entendam. A importância da morte de Yasser Arafat pôde ser medida pela rapidez com que líderes do mundo inteiro deram declarações sobre o palestino. Alguém que soube corporizar como ninguém. Em bom português ou em idiomas de culturas bem distantes, Arafat viveu hoje, com a notícia da morte dele, a constatação de que o mundo o reconhecia como uma figura política de peso. Durante décadas, ele representou um dos lados do conflito que há mais tempo permanece nos noticiários. Na Indonésia, o país com mais muçulmanos do mundo, se colocou uma grande coroa de flores. Mas se no mundo árabe e islâmico o sentimento é mais de tristeza, e vários países decretaram 3 dias de luto, fora dele as reações são mais variadas. Declarações respeitosas com algumas críticas. E havia, nas palavras de chineses, hindus, europeus, uma vontade de se olhar para frente e de se aproveitar o momento para que a curto prazo, finalmente, israelenses e palestinos se entendam. Todo o desejo de paz expressado por tantos não impede que se reconheça a impotência dessa maioria quando se trata de empurrar os dois lados para um acordo. Israelenses e palestinos dependem da boa vontade e da competência de suas lideranças e dependem demais do apoio e da pressão que o governo americano decida colocar em todo esse processo. O primeiro teste disso vai acontecer em breve. Os palestinos querem votar, querem eleições para um novo líder para daqui a 60 dias, mas dependem do consentimento das tropas de Israel para que isso seja possível. Nos Estados Unidos, o governo que está em guerra no Iraque também defendeu um futuro de paz. O presidente George Bush disse esperar uma Palestina independente, democrática e em paz com seus vizinhos. É o que informa de Nova York a correspondente Cristina Serra. O presidente George Bush enviou condolências ao povo palestino e pediu a colaboração de todos para o processo de paz no Oriente Médio. Bush disse ter esperanças na construção de um Estado palestino democrático, independente e que convive em paz com seus vizinhos, numa referência clara a Israel. Durante as negociações do processo de paz, Bush havia descartado Yasser Arafat como interlocutor confiável por achar que ele não fez esforços suficientes para evitar ataques contra os israelenses. O governo americano espera que haja eleições em 60 dias, como prevê a lei palestina, para a escolha do sucessor de Arafat, porque assim a transição de poder teria mais legitimidade. O secretário de Estado Colin Powell afirmou que o futuro do processo de paz depende da disposição das novas lideranças em combater o terrorismo. A retomada das negociações para a paz no Oriente Médio é o assunto principal do encontro de 2 dias entre Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair, que viaja hoje para os Estados Unidos. Antes de embarcar, Blair afirmou que Arafat é um ícone para o povo palestino e que o fundamental agora é revigorar o processo de paz. Os dois aliados, Bush e Blair, também têm outra preocupação: a situação no Iraque, onde a batalha para a retomada de Fallujah entra no 4º dia de ofensiva. A batalha é rua por rua,
casa por casa. Os americanos dizem ter retomado o controle de 70% da cidade, mas ainda enfrentam focos de resistência e atiradores nos tetos das casas e minaretes das mesquitas. Contra a superioridade militar e tecnológica dos americanos, os rebeldes respondem com a habilidade de se movimentar em terreno conhecido. No antigo esconderijo de rebeldes, os soldados encontraram este motorista de táxi iraquiano, que há 10 dias havia sido sequestrado. Em Bagdá, um carro-bomba explodiu numa rua do centro da cidade, matando cerca de 20 pessoas. Daqui a pouco, as últimas informações sobre os funerais de Yasser Arafat. Os surfistas brasileiros presos nos Estados Unidos continuam detidos e a solução do caso ainda está longe do fim. Daniel Correia e Misael Cabral conseguiram ontem o direito à prisão domiciliar, mas logo após a sentença eles foram detidos pelo Serviço de Imigração. Daniel e Misael estavam morando ilegalmente nos Estados Unidos e tinham apenas visto de turista. Os dois foram levados para uma prisão do Serviço de Imigração em Miami e agora aguardam um novo julgamento, ainda sem data marcada. O corpo do presidente da Autoridade Palestina deixou agora há pouco o Hospital Militar Percy, nos arredores de Paris. Por telefone, o correspondente Caco Barcelos tem as informações. Neste momento está acontecendo uma manifestação aqui na frente do Hospital Militar de Percy. São centenas de pessoas que vieram se despedir do líder palestino. O corpo de Yasser Arafat acaba de sair aqui do hospital. Ele foi levado de helicóptero para a base militar de Vila Coubré, onde deve ficar por 40 minutos para receber as últimas homenagens de militares e autoridades francesas. Da base militar, o corpo vai ser transferido para um Airbus cedido pelo governo da França, avião que vai levá-lo até o Cairo. Amanhã, na capital do Egito, Arafat receberá as homenagens dos chefes de Estado, principalmente do mundo árabe. Caco Barcelos, de Paris, para o Jornal Hoje. E os palestinos conseguiram uma forma de realizar o último desejo de Yasser Arafat. Ele será enterrado na Cisjordânia, mas repousará sob terra de Jerusalém. Neste momento, o líder palestino está sendo homenageado pelo governo francês. Nós vemos imagens ao vivo da homenagem dos militares franceses a Arafat na base militar de Vila Coublé, nos arredores de Paris. A autoridade palestina levou terra de Jerusalém para Mucata, o quartel-general de Ramallah, onde Arafat viveu nos últimos 2 anos e meio. A terra será jogada sobre o caixão do líder palestino. Arafat sempre disse que queria ser enterrado em Jerusalém, mas o governo israelense se opôs categoricamente. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Uma boa tarde, até amanhã, 1h15. Nazaré me mete medo, né? Todo mundo tem a sogra que merece, mas, numa boa, o coitado do Edgar não merecia tamanho castigo. Boa sorte, porque ter como sogra Dona Jacaré... Não é que é? Nazaré rima com jacaré. Você lembra, Claudinha, quando você chamava a Dona Nazaré de Dona Jacaré porque dizia que ela era igualzinha a Cuca do sítio? Pois é, não sabemos exatamente o parentesco, se é irmã, se é prima ou cunhada, mas sabemos com certeza que a jacaroa Nazaré conhece muito bem a Cuca. Ela é forte, é decidida, é alta, é bonita. Menos, Nazaré, menos. O bonita fica por sua conta, mas temos que concordar que elas são iguaizinhas na cor, verdinhas, no jeito peculiar de se expressar. Que ódio daquela... Que ódio. E na aparência, é claro. Credo! Só sei que a Nasa Jacaroa pegadeira sentiu-se em casa no sítio do Pica-Pau e saiu apavorando todo mundo como se estivesse no seu habitat natural. Onde é a Cuca? É a Cuca, Emília. É a Cuca disfarçada. Nossa Senhora, do como eu sou Cuca, socorro! Ai, meu Deus! Ai, vai procurar tua turma, sai daqui, vai! Lembra da surra que a jacaré e a Nazaré levou da Maria do Carmo? Nós duas agora estamos sozinhas aqui, sem ninguém pra interromper o nosso ajuste de contas. Foi até covardia, mas vai apanhar de novo. Queremos revanche. Só que dessa vez, vamos mudar o figurino da Maria do Carmo para ficar tudo igual. Latareta miserável! Miserável! Desgraçada! Apanhou feio a jacareia, mas saiu cantando marra, falando que foi a grande vencedora da luta. Como é que é? Ganhando? Você tava
levando uma surra. Eu vou me recuperar. Se vou. Se vou. Gravando. Te contar, viu? O elenco da Grande Família tá levando o tema do seriado ao pé da letra. Até nas gravações, essa turma é muito unida e também muito oriçada. Prova disso são os micos que não escapam do rigoroso crivo do Falha Nossa. Gravando. O Garrincha já não miava mais. Gravando. O Garrincha... Eu tenho que pôr uma tapadeira aqui. Gravando. Garrincha. Gravando. Garrincha. Aí não dá, ninguém é teu. Dramatizou. O clima é tão descontraído que Marieta Severo e o Marco Nanini se divertem muito antes de nós, pobres mortais, com as hilárias situações vividas por Nenê e Lineu. Oi, Lineu. A sua maleta de veterinário? Vai pra quê? Por que isso? Surpresa. Perdão. Ficou bom. Ué, sua maleta de veterinário? Pra quê? Surpresa. Essa segurou mais. Você vai me deixar falar? Desculpa. Vai chamar o Rogério Cardoso aqui. Sai, Rogério. Vai passear. Vai pras nuvens. Pois não é que o riso solto parece ter baixado mesmo nas gravações da Grande Família? Diante da sua competência e talento. Essa meleca toda valeu. Doutor Lineu, diante da sua... O gato parece que tá com soluço. Doutor Lineu, diante da sua competência e talento, eu me sinto... Não pode olhar pra ele, Maria. Ah, mas... Mas você não pode Marco. Pro ombro dele. Vou fazer aqui. É. Grava. Eu não estou pensando em viagem, estou pensando em... Eu não estou... Caracas! Tem que voltar. Aí. Gente... Grava. Eu estou pensando no senhor, doutor Lineu. Acho que nós vamos ter que ficar um tempo fora daqui. Peraí. Forças americanas afirmaram que conseguiram tomar o controle de um distrito da cidade de Fallujah, onde acontecem os confrontos mais violentos contra os guerrilheiros. Nos combates que chegaram ao 4º dia, 2 helicópteros americanos foram derrubados. Os pilotos foram resgatados sem ferimentos. E 2 carros-bomba explodiram no país hoje. Um deles, em Bagdá, matou 17 pessoas. O carro-bomba explodiu no centro de Bagdá quando um carro da polícia passava pelo local. Parte de um prédio desmoronou com a força da explosão. O carro-bomba foi detonado às 11h30 da manhã no Iraque, horário de muito movimento no centro de Bagdá. O governador da província de Kirkuk escapou de uma tentativa de assassinato. Um carro-bomba foi detonado perto do comboio dele, ferindo 16 pessoas. Kirkuk fica no norte do Iraque, onde a tensão é grande entre árabes, curdos e turcos. A agência de notícias Reuters recebeu um vídeo mostrando como os guerrilheiros fabricam bombas e foguetes usados contra os soldados americanos. Na cidade de Karma, perto de Fallujah, os guerrilheiros lançaram foguetes contra uma base americana. Em Mossul, uma delegacia foi incendiada e armas foram roubadas. Os moradores da cidade, a 3ª maior do país, afirmam que o governo está perdendo o controle. Os 2 últimos dias foram os mais violentos em Mossul desde o fim da guerra no ano passado. Em Fallujah, onde as forças americanas concentram a ofensiva contra os guerrilheiros iraquianos, a população está sem energia elétrica e água há 5 dias. A comida na cidade também está perto do fim. A organização humanitária Crescente Vermelho tentou mandar 2 caminhões com suprimentos, mas o comboio não pôde entrar em Fallujah por causa dos confrontos. Cerca de 10.000 militares americanos, apoiados por 2.000 soldados do governo iraquiano, lutam para tentar controlar a cidade, onde se concentram os guerrilheiros.
3 parentes do primeiro-ministro interino do país foram sequestrados e os guerrilheiros ameaçam matá-los caso a ofensiva a Fallujah não seja suspensa. Mas o governo afirma que não vai ceder. A mãe e a irmã de uma das sequestradas fizeram um apelo pela vida dela. A mãe de Wasna Jafar pediu aos guerrilheiros que libertem a filha, que está no último mês de gestação. Depois de quase 2 semanas de luta pela vida, Yasser Arafat morreu no hospital de Paris aos 75 anos de idade. O corpo do presidente Yasser Arafat já está no avião da Força Aérea Francesa em direção ao Cairo. O corpo de Arafat foi levado de helicóptero do hospital de Persi, onde o líder palestino ficou internado por 13 dias até a base militar perto de Paris. O presidente Jacques Chirac não compareceu à cerimônia e foi representado pelo primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin. O caixão, coberto com a bandeira da Palestina, foi carregado pela guarda republicana ao som da marcha fúnebre. Emocionada, a mulher de Arafat, Surra, de 34 anos, acompanhou a cerimônia de despedida, onde estiveram presentes 15 embaixadores de países árabes. Depois de receber honras militares, o caixão foi colocado no avião da Força Aérea Francesa, que seguiu para o Cairo, onde amanhã serão realizadas outras homenagens ao homem que liderou por mais de 40 anos a luta palestina. A morte do homem que personificou a luta dos mais de 4 milhões de palestinos pelo direito de existir como nação traz incertezas sobre os rumos da Organização pela Libertação da Palestina. De Paris, Caco Barcelos conta como foram os últimos momentos de Arafat. Meio da madrugada, o porta-voz do Hospital Militar de Persi leu o último comunicado dos médicos franceses que tentaram salvar a vida do líder palestino. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé. Yasser Arafat morreu às 3h30 da manhã. O anúncio do porta-voz encerrou 2 semanas de sofrimento e de informações contraditórias. No fim de outubro, Arafat deixou seu quartel-general na cidade de Ramallah para se tratar de uma doença misteriosa. O diagnóstico nunca foi divulgado, mas os médicos descartaram as hipóteses de leucemia e de envenenamento. Arafat entrou em coma há uma semana, sofreu uma hemorragia cerebral na terça-feira e ontem teve falência dos rins e do fígado. Um médico do Hospital Militar disse ontem aos jornalistas que, além da perda de plaquetas, Arafat sofreu vários sangramentos dos órgãos vitais que deixaram marcas no corpo, características da chamada síndrome de púrpura. Nesta manhã, o presidente francês Jacques Chirac visitou o hospital para dar condolências à família de Arafat e prestar homenagens. Ele expressou solidariedade e amizade ao povo palestino e disse que a França continuará a trabalhar pela paz no Oriente Médio. Os franceses também manifestaram seu orgulho por terem socorrido Arafat nos seus momentos mais difíceis. A rua de acesso ao hospital, onde Arafat passou seus últimos dias de agonia, foi tomada por uma multidão. Centenas de pessoas vieram se despedir do líder palestino e acompanhar a saída do corpo para o velório no Egito. No Cairo, começaram os preparativos para o funeral, que acontecerá amanhã cedo. Essa moradora diz estar feliz porque a despedida do líder palestino será na cidade. Todos os egípcios amam Arafat, afirmou ela. Foi escolhida uma mesquita próxima ao aeroporto do Cairo para evitar os congestionamentos da capital egípcia. Do Egito, o corpo de Arafat seguirá para o quartel-general de Ramallah, na Cisjordânia, onde deverá ser enterrado no sábado. Normalmente, os muçulmanos são enterrados envoltos apenas em tecidos. Os palestinos vão enterrar Arafat num caixão feito de pedra, na esperança de realizar o último sonho de seu líder e um dia transportar os restos mortais para a esplanada das mesquitas em Jerusalém. A síndrome de púrpura é uma desordem no sistema imunológico. A queda de plaquetas no sangue provoca hemorragias e dificulta a transfusão. O governo de Israel pediu cautela nas reações à morte de Arafat para não provocar a raiva dos palestinos. Na faixa de Gaza, na Cisjordânia e nos acampamentos de refugiados no Líbano, milhares de homens, mulheres e crianças lamentaram a morte do presidente da Autoridade Palestina. Eles surgiam aos poucos e armados.
No caminho, outros juntavam-se ao grupo. Em poucas horas já era uma multidão. No Líbano, na Síria, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, homens que não escondiam o choro. Mulheres que exibiam a tristeza pela morte de Abu Ammar, ou Pai Ammar, como Arafat era chamado. As fotos de um Arafat sorridente multiplicaram-se por todos os territórios palestinos. Apareceram no muro, coladas nos carros, em tamanho gigante na torre mais alta da Mucata, o quartel-general onde Arafat passou os últimos 2 anos e meio de vida e onde vai ser enterrado. No gabinete, os principais assessores de Arafat fizeram uma oração. E a cadeira vazia ganhou uma foto. Não demorou, a tristeza virou protesto. Neste acampamento de refugiados palestinos no Líbano, pneus foram queimados. Tristeza do lado palestino e alívio do lado israelense. Este homem diz que Arafat era um terrorista. É positivo quando uma pessoa ruim morre. Estou definitivamente feliz. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que nunca escondeu o desejo de ver Arafat morto, foi mais comedido. Disse que a morte de Arafat vai significar uma mudança histórica para o Oriente Médio, mas que a solução dos problemas passa, antes de tudo, por uma guerra contra o terrorismo. Numa reunião especial esta manhã aqui em Jerusalém, o governo de Israel ordenou cautela em relação às reações sobre a morte de Yasser Arafat. Os soldados israelenses, principalmente eles, foram orientados a não demonstrar qualquer alegria. Tudo para não provocar a raiva dos palestinos nesse momento de tristeza. O período de luto na Cisjordânia e na faixa de Gaza deve durar 40 dias. Em entrevista à rádio israelense, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon afirmou que com a nova liderança palestina será possível a retomada das negociações de paz. Mais cedo, Sharon disse que o plano de retirada da faixa de Gaza será mantido. O projeto já foi aprovado pelo parlamento, mas sem a participação dos palestinos, e prevê o fim dos 21 assentamentos de colonos da faixa de Gaza e 4 da Cisjordânia. De Tel Aviv, Daniela Creche. O primeiro-ministro Ariel Sharon disse que a morte de Yasser Arafat não vai modificar seus planos de implementação da saída unilateral israelense da Cisjordânia, que prevê a retirada de colônias e de soldados da região até o final de 2005. Sharon afirmou que enquanto a nova liderança palestina não provar que pode cumprir com seu lado do mapa da paz, contendo o terrorismo, Israel vai continuar com a mesma política em relação aos palestinos. Mais cedo, o ministro da Justiça israelense, Tommy Lapid, reagiu à morte de Arafat com vigor, mas com palavras comedidas a pedido de Sharon, que teme incitar os palestinos com declarações muito negativas. Lapid disse não odiar pessoalmente Arafat, mas acusou o líder palestino pela morte de israelenses e pela atual tensão no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, também não disse muito, mas deixou claro que, para ele, o Oriente Médio se tornou uma região melhor sem Arafat. Shalom afirmou que o presidente palestino passou anos acreditando que conseguiria realizar seus sonhos através da destruição, não de negociações. Políticos mais moderados apontaram qualidades, mas também os defeitos de Arafat. O líder da oposição, Shimon Peres, disse que o ex-presidente palestino conseguiu unir seu povo em volta de um ideal nacionalista, mas errou ao escolher o caminho do terrorismo para alcançar esse fim. Peres negociou com Arafat os acordos de Oslo, firmados em 1993, pelo qual ambos receberam o Prêmio Nobel da Paz. O líder da esquerda, Yossi Beilin, defensor das conversações com Arafat, mesmo depois que ele foi declarado irrelevante por Ariel Sharon, disse que o dia é de tristeza para os palestinos, mas que eles devem optar agora por uma nova liderança que seja mais clara em sua intenção de chegar à paz com Israel. Para Beilin, Arafat tentou, sem sucesso nos últimos anos, liderar todos os palestinos, incluindo os mais radicais, o que o afastou de Israel. Daniela Creche, de Tel Aviv, para a Globo News. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,62%. A Líbia e a
a Argélia decretaram 3 dias de luto oficial pela morte de Yasser Arafat. A comunidade internacional afirma que a prioridade agora é a paz no Oriente Médio. Com a renovação da liderança palestina, surge uma nova esperança de que palestinos e israelenses finalmente se entendam. A importância da morte de Yasser Arafat pode ser medida pela rapidez com que líderes do mundo inteiro deram declarações sobre o palestino. Alguém que soube corporizar como ninguém. Em bom português ou em idiomas de culturas bem distantes, Arafat viveu hoje, com a notícia da morte dele, a constatação de que o mundo o reconhecia como uma figura política de peso. Durante décadas, ele representou um dos lados do conflito que há mais tempo permanece nos noticiários. Na Indonésia, o país com mais muçulmanos do mundo, se colocou uma grande coroa de flores. Mas se no mundo árabe e islâmico o sentimento é mais de tristeza, e vários países decretaram 3 dias de luto, fora dele as reações são mais variadas. Declarações respeitosas com algumas críticas. E havia, nas palavras de chineses, hindus, europeus, uma vontade de se olhar para frente e de se aproveitar o momento para que a curto prazo, finalmente, israelenses e palestinos se entendam. O ex-presidente americano Jimmy Carter disse que Yasser Arafat foi um símbolo importante na defesa da unidade palestina e na luta pela criação do Estado palestino. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que isolou e se recusou a negociar com Yasser Arafat, enviou condolências aos palestinos. Ele desejou uma era de paz na região e defendeu mais uma vez a criação do Estado palestino. Nas homenagens a Arafat no Cairo, os Estados Unidos serão representados pelo subsecretário para o Oriente Médio, William Burns. De Nova York, a correspondente Cristina Serra tem as informações. O presidente George Bush enviou condolências ao povo palestino e pediu a colaboração de todos para o processo de paz no Oriente Médio. Bush disse ter esperanças na construção de um Estado palestino democrático, independente e que convive em paz com seus vizinhos, numa referência clara a Israel. Durante as negociações do processo de paz, Bush havia descartado Yasser Arafat como interlocutor confiável por achar que ele não fez esforços suficientes para evitar ataques contra os israelenses. O governo americano espera que haja eleições em 60 dias, como prevê a lei palestina, para a escolha do sucessor de Arafat, porque assim a transição de poder teria mais legitimidade. O secretário de Estado Colin Powell afirmou que o futuro do processo de paz depende da disposição das novas lideranças em combater o terrorismo. A retomada das negociações para a paz no Oriente Médio é o assunto principal do encontro de 2 dias entre Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair, que viaja hoje para os Estados Unidos. Antes de embarcar, Blair afirmou que Arafat é um ícone para o povo palestino e que o fundamental agora é revigorar o processo de paz. A sucessão imediata de Yasser Arafat respeitou a lei palestina. O presidente do parlamento, Raoui Fatou, foi nomeado presidente interino da autoridade palestina. A cerimônia de posse foi durante uma reunião de emergência no parlamento palestino. Os parlamentares estavam de prontidão para que Raoui Fatou fosse empossado o mais rápido possível. Eles queriam mostrar organização e agilidade, apesar de os poderes de Arafat já terem sido distribuídos entre o primeiro-ministro Ahmed Corei e o ex-premier Mahmoud Abbas, conhecido como Abu Mazen, desde a internação de Arafat há 13 dias. O principal desafio de Fatou será organizar eleições em 60 dias, como manda a lei palestina. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, comanda a comitiva brasileira que vai acompanhar o funeral do líder palestino Yasser Arafat. Ele embarcou no início da tarde para o Cairo. O presidente Lula não pode comparecer à cerimônia porque vai receber a visita do presidente chinês Hu Jintao. O embaixador Afonso Ouro Preto representará o governo brasileiro no enterro de Arafat em Ramala. Na sede da delegação palestina, a bandeira hasteada a meio mastro é o sinal de luto pela morte de Arafat. O líder palestino esteve no Brasil em 95 por apenas um dia. Conversou com empresários, trocou presentes com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, recebeu o título de cidadão de Brasília e agradeceu a homenagem em bom português. Viva Brasília! Viva Brasília! Boa noite. Morreu de madrugada na França, aos 75 anos, o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat. Ele passou 9 dias em coma, internado no centro de tratamento intensivo do Hospital Militar de Percy, em Paris. A causa da morte não foi divulgada.
Durante a noite, depois da falência dos órgãos vitais, as pessoas de vigília, já sem esperanças, rezavam para abreviar o sofrimento de Arafat. Durante a madrugada, depois de mais de 200 horas da agonia do coma, a direção aqui do Hospital Militar de Percy chamou os jornalistas para ouvirem o último comunicado sobre o tratamento de Arafat. Havia chegado ao fim a luta dos médicos franceses pela vida do líder palestino. O senhor presidente Yasser Arafat morreu às 3h30 da manhã, disse o porta-voz do hospital. Como nos outros comunicados, ele não permitiu perguntas, nem deu informações sobre a causa da morte. A internação de Arafat começou no dia 29 de outubro, quando, já muito abatido, ele saiu do QG de Ramallah para se tratar em Paris. Depois dos primeiros exames, os médicos franceses descartaram as suspeitas de leucemia e de intoxicação por veneno. Mas 5 dias depois, Arafat entrou em estado de coma profundo e irreversível. A mulher de Arafat, Surrat Awil, e o clérigo Taissir Tamimi ficaram ao lado dele na UTI até o fim. Os dois não permitiram a autópsia do corpo, que poderia ajudar a esclarecer a causa da doença. Eles disseram que o procedimento é proibido pelas leis islâmicas. Durante todo o dia, caravanas de autoridades francesas foram prestar solidariedade à família. As maiores homenagens aqui na França foram em frente ao hospital, onde Arafat viveu seus últimos dias de agonia. Centenas de pessoas fizeram uma manifestação emocionada para se despedir do herói palestino. No fim da tarde, um helicóptero levou o corpo para uma base militar, onde as autoridades prestaram as últimas homenagens do país que mais lutou pela vida do líder palestino. Depois, o corpo foi carregado para um avião cedido pelo governo francês, que o levou para o velório no Egito. Agora há pouco, o avião que transportou o corpo do líder palestino pousou no aeroporto da capital egípcia. Durante mais de 40 anos, Yasser Arafat foi protagonista da história. Na segunda metade do século XX, o nome dele esteve ligado a todos os acontecimentos que marcaram a luta pela criação de um Estado palestino. No campo de batalha ou na mesa de negociações, Yasser Arafat era o líder dos palestinos pela criação de um Estado independente. Simbolizava a luta de um povo pela sempre adiada autonomia. Mas o estilo autoritário e centralizador que tinha para manter a unidade da causa nos anos da ilegalidade vinha desgastando há tempos o apoio popular ao dirigente nas áreas controladas pela autoridade palestina. Arafat dizia ser natural de Jerusalém, mas há registros de que nasceu no Cairo, Egito, em 1929. Recebeu o nome de Mohammad Abdel Rauf Arafat al-Qudwa al-Husseini. Cedo veio o apelido de Yasser, que significa afável. Depois de fazer fortuna no Kuwait como comerciante, participou em 58 da criação do Fatah, grupo que defendia a luta armada como solução para o conflito entre israelenses e palestinos. Em 1969, se tornou presidente da Organização para a Libertação da Palestina. No início, a OLP foi acusada de estar por trás de ações terroristas de palestinos, como sequestros de aviões, atentados à bomba, o ataque a atletas israelenses na Olimpíada de 72 em Munique. Mais tarde, Arafat procurou reduzir essas ações e buscou apoio internacional para a causa palestina. Em 1970, instalou o quartel-general da OLP em Beirute, no Líbano. Mas quando Israel invadiu o país, 12 anos depois, Arafat se exilou na Tunísia. Em 74, compareceu pela primeira vez à sede das Nações Unidas. Em 1987, os palestinos começaram um levante contra os israelenses, que ficou conhecido como Intifada. A rebelião teve o apoio de Arafat, que chegou a declarar a independência do Estado palestino. No fim dos anos 80, Arafat rejeitou, nas suas próprias palavras, todas as formas de terrorismo e reconheceu o direito de Israel existir. Passou a atender às condições impostas pelos Estados Unidos para participar de negociações de paz. O maior erro de Arafat na área política aconteceu no início dos anos 90, quando apoiou o ditador iraquiano Saddam Hussein na Guerra do Golfo. A decisão acabou deixando a OLP sem dinheiro, já que a entidade era financiada por governos de países que se opunham a Saddam. Em 93, os acordos de Oslo deram aos palestinos, pela primeira vez, uma espécie de autogoverno.
Arafat ganhou legitimidade internacional. Em setembro daquele ano, assinou na Casa Branca, em Washington, o acordo histórico com o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. O tratado daria autonomia gradual aos palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Um ano depois, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com Rabin e Shimon Peres, na época ministro das Relações Exteriores de Israel. Em 98, um novo acordo de paz com Israel previa a retirada de tropas israelenses da Cisjordânia. Mas a primeira reunião com o então premier israelense Ehud Barak terminou em divergências. Em setembro de 2000, com o início da nova intifada, o processo de paz se deteriorou. Arafat acabou perdendo o controle das ações dos grupos terroristas. Depois de sucessivos atentados contra israelenses, Yasser Arafat acabou confinado em Ramallah, na Cisjordânia, onde fica a Muqata, a sede da autoridade palestina. Arafat só deixou o quartel-general no fim de outubro, quando problemas de saúde o levaram a fazer um tratamento na França. No mundo árabe e nos territórios palestinos, a quinta-feira foi marcada por homenagens e lamentos pela morte de Yasser Arafat. Tudo transcorreu de forma pacífica, como informa de Ramallah, na Cisjordânia, o correspondente da Rede Globo no Oriente Médio, Marcos Lozecan. Foi como se todos os palestinos, de repente, ficassem órfãos. A bandeira desceu a meio mastro e as lágrimas inundaram os olhos daqueles que até 2 semanas atrás zelavam pela segurança do dirigente. Um dos guardas da Muqata, a sede da autoridade palestina, me diz que vai ser difícil viver sem o Abu, pai em árabe. Sorriso hoje só nas fotos de Arafat, que se multiplicaram nos territórios palestinos, em vários tamanhos e em todos os locais possíveis. O dono da caminhonete no centro de Ramallah diz que essa é uma prova de amor ao líder eterno dos palestinos. Um sentimento que o povo de Arafat expressou hoje de todo jeito. Foi assim no Líbano, na Síria, na faixa de Gaza e principalmente aqui na Cisjordânia, onde a sepultura foi preparada. A Muqata, símbolo da resistência palestina, quartel-general de Yasser Arafat, vai virar um santuário. As autoridades palestinas já disseram que vão construir uma mesquita no local do túmulo. Mas isso não acaba com o sonho de Arafat de ser enterrado em Jerusalém, na mesquita Al-Aqsa. Os amigos mais próximos já disseram que um dia, quando houver paz entre israelenses e palestinos, eles vão tentar negociar a transferência dos restos mortais de Arafat para lá. Costurar um plano para um futuro melhor para os palestinos é uma das metas do governo interino, que já tomou posse. O presidente do parlamento, Rawi Fatou, que assumiu o lugar de Arafat até a realização de novas eleições em 60 dias, fez o juramento. A cadeira vazia ganhou uma foto. Tristeza do lado palestino, um certo alívio em Israel. Este judeu diz que Arafat era um terrorista. O outro não esconde a alegria. Shimon Peres, principal líder da oposição no parlamento israelense, disse que Arafat tinha altos e baixos, mas era um homem admirável. O primeiro-ministro Ariel Sharon, que nunca escondeu o desejo de ver Arafat morto, hoje foi mais discreto. Ele falou que a morte de Arafat vai significar uma mudança histórica para o Oriente Médio, mas que os problemas só vão ser resolvidos quando acabar o terrorismo. Se depender do que se viu hoje nos territórios palestinos, paz é mais do que um desejo. É uma meta para esse povo que herdou de Arafat o sonho de viver um dia num estado livre e independente. A Organização para a Libertação da Palestina decretou 40 dias de luto. Daqui a pouco, as reações à morte de Arafat na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. No mundo inteiro, as reações à morte de Arafat misturaram pesar e a esperança de novos caminhos para a paz. Arafat se manteve no centro da cena política internacional por 30 anos, desde o dia em que discursou pela primeira vez na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 1974. Tanto tempo nos noticiários o tornaram uma figura conhecida no mundo inteiro. E hoje, isso se refletiu na quantidade de líderes que fizeram comentários sobre a morte dele. Dos distantes Japão, Austrália, China, Índia, até da Malásia e Indonésia, esse último o país do mundo com mais muçulmanos.
Os líderes europeus também lembraram com respeito do palestino, que sempre recebeu um grande apoio financeiro da União Europeia em geral e também apoio político, na vida e na morte. O presidente da França, Jacques Chirac, foi hoje ao hospital, quis fazer a última homenagem a Arafat. O Papa João Paulo II via com simpatia a causa do povo palestino e hoje lamentou a morte de Arafat, com quem ele tinha uma boa relação. O Papa se encontrou com Arafat 10 vezes. E da África vieram as palavras de Nelson Mandela. O ex-presidente sul-africano espera que a partir de agora os dois lados, israelenses e palestinos, redobrem os esforços em busca da paz. Amanhã, nos Estados Unidos, o presidente George Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair vão se reunir para discutir a retomada das conversações que possam levar ao fim do conflito israelense-palestino. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que a maior homenagem que pode ser feita a Yasser Arafat é investir num processo de paz. O documento oficial da organização citou Arafat como um homem que durante 4 décadas representou os desejos do povo palestino. O presidente George Bush, que hoje lembrou o Dia dos Veteranos de Guerra Americanos no cemitério de Arlington, está reagindo com cautela à morte de Yasser Arafat. Bush disse que tem o mesmo sonho dos palestinos, a formação de um Estado independente, democrático e em harmonia com os vizinhos. Mas o que o governo americano espera é o resultado das eleições previstas para meados de janeiro para a escolha do sucessor de Arafat. George Bush costumava acusar Yasser Arafat de não fazer nada para controlar a violência na Cisjordânia ou os atentados contra Israel. Mas o governo americano teme que nenhum outro líder consiga conter a revolta nos territórios ocupados, já que ninguém tem a autoridade de Arafat. Na reunião que vai ter na Casa Branca com o primeiro-ministro britânico Tony Blair amanhã, George Bush vai ver se há uma forma de transformar esse momento em uma iniciativa de paz histórica. Antes de embarcar para os Estados Unidos, Tony Blair afirmou que Arafat é um ícone para o povo palestino e que o fundamental agora é revigorar o processo de paz entre israelenses e palestinos. A região é uma fonte de miséria e tristeza e o mundo precisa lidar com o problema, ele disse. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, representará o Brasil no velório de Arafat no Cairo. E o embaixador extraordinário no Oriente Médio, Afonso Ouro Preto, irá ao sepultamento em Ramala, na Cisjordânia. O Itamaraty divulgou uma nota em que declara que o presidente Lula associa-se ao pesar do povo palestino no momento de dor e tristeza. Houve luto e orações em várias comunidades árabe-palestinas aqui no Brasil. Algumas lojas em ruas de comércio popular chegaram a fechar hoje cedo. Na sede da Delegação Especial da Palestina em Brasília, foi aberto um livro de condolências. O embaixador Moussa Amer Odeh disse que Arafat lutou sinceramente pela paz, trabalhou profundamente pela paz e morreu procurando a paz para o seu povo. No Iraque, 17 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba hoje numa área movimentada de Bagdá. Em Faluja, tropas americanas apertaram ainda mais o cerco aos rebeldes que comandavam a cidade. A ofensiva americana se concentra agora no sul de Faluja, o último reduto dos rebeldes. Os fuzileiros continuam sendo atacados por franco-atiradores. Respondem com munição pesada. O comando americano diz que vai começar depressa a devolver Faluja aos habitantes, mas em vários pontos não é muito o que sobrou da cidade. Nas áreas já ocupadas, os americanos dizem ter feito descobertas macabras. Iraquianos executados dentro de casa, aparentemente pelos rebeldes. Um taxista encontrado acorrentado e com marcas de espancamento. Mas Faluja não é a única frente de combate. Em Mossul, no norte do país, rebeldes documentaram em vídeo o ataque a delegacias de polícia, das quais roubaram as armas. Ficaram por várias horas nas ruas. E detonaram em Bagdá, pela segunda vez em 2 dias, um carro cheio de explosivos, matando apenas civis inocentes. Por parte dos governos dos Estados Unidos e do Iraque, a retomada militar de Faluja é uma aposta arriscada, que até agora trouxe uma cidade destruída, muitos mortos e nenhum benefício político. Respeito à tradição islâmica, a família do líder palestino Yasser Arafat não permitiu que o corpo fosse exumado para determinar a causa da morte. Arafat morreu de madrugada depois de 13 dias internado num hospital de Paris. Durante a noite, depois da falência dos órgãos vitais,
As pessoas de vigília, já sem esperanças, rezavam para abreviar o sofrimento de Arafat. Durante a madrugada, depois de mais de 200 horas da agonia do coma, a direção aqui do Hospital Militar de Percy chamou jornalistas para ouvirem o último comunicado sobre o tratamento de Arafat. Havia chegado ao fim a luta dos médicos franceses pela vida do líder palestino. O senhor presidente Yasser Arafat morreu às 3h30 da manhã, disse o porta-voz do hospital. Como nos outros comunicados, ele não permitiu perguntas, nem deu informações sobre a causa da morte. A internação de Arafat começou no dia 29 de outubro, quando, já muito abatido, ele saiu do QG de Ramallah para se tratar em Paris. Depois dos primeiros exames, os médicos franceses descartaram as suspeitas de leucemia e de intoxicação por veneno. Mas 5 dias depois, Arafat entrou em estado de coma profundo e irreversível. A mulher de Arafat, Suhat Awil, e o clérigo Taysir Tamimi ficaram ao lado dele na UTI até o fim. Os dois não permitiram a autópsia do corpo, que poderia ajudar a esclarecer a causa da doença. Eles disseram que o procedimento é proibido pelas leis islâmicas. Durante todo o dia, caravanas de autoridades francesas foram prestar solidariedade à família. As maiores homenagens aqui na França foram em frente ao hospital, onde Arafat viveu seus últimos dias de agonia. Centenas de pessoas fizeram uma manifestação emocionada para se despedir do herói palestino. No fim da tarde, um helicóptero levou o corpo para uma base militar, onde as autoridades prestaram as últimas homenagens do país que mais lutou pela vida do líder palestino. Depois, o corpo foi carregado para um avião cedido pelo governo francês, que o levou para o velório no Egito. O corpo do presidente da Autoridade Nacional Palestina já chegou ao Cairo. Amanhã, a capital egípcia vai receber representantes de todo o mundo para o funeral de Yasser Arafat. O corpo de Arafat chegou ao Egito num avião cedido pela França. A mulher dele recebeu os cumprimentos de funcionários do governo egípcio e o caixão foi carregado por um destacamento da Guarda Presidencial. O Cairo é a cidade natal do líder palestino, apesar dele sempre ter afirmado que nasceu em Jerusalém. Hoje não haverá cerimônias públicas. O funeral, com a presença de chefes de Estado e representantes do mundo todo, está previsto para amanhã, às 7 da manhã, pelo horário de Brasília. Depois das homenagens, o corpo de Arafat será levado para Ramallah, na Cisjordânia, onde será enterrado ao lado da Mucata. Neste prédio, Arafat passou os últimos 3 anos, confinado pelo exército israelense. No mundo árabe, nos territórios palestinos, o dia foi de homenagens a Yasser Arafat, o homem que personificou a luta por um Estado palestino independente. A Organização para a Libertação da Palestina decretou luto de 40 dias. Foi como se todos os palestinos, de repente, ficassem órfãos. A bandeira desceu a meio mastro e as lágrimas inundaram os olhos daqueles que até 2 semanas atrás zelavam pela segurança do dirigente. Um dos guardas da Mucata, a sede da autoridade palestina, me diz que vai ser difícil viver sem o Abu, pai em árabe. Sorriso hoje só nas fotos de Arafat, que se multiplicaram nos territórios palestinos, em vários tamanhos e em todos os locais possíveis. O dono da caminhonete no centro de Ramallah diz que essa é uma prova de amor ao líder eterno dos palestinos. Um sentimento que o povo de Arafat expressou hoje de todo jeito. Foi assim no Líbano, na Síria, na faixa de Gaza e principalmente aqui na Cisjordânia, onde a sepultura foi preparada. A Mucata, símbolo da resistência palestina, quartel-general de Yasser Arafat, vai virar um santuário. As autoridades palestinas já disseram que vão construir uma mesquita no local do túmulo. Mas isso não acaba com o sonho de Arafat de ser enterrado em Jerusalém, na mesquita Al-Aqsa. Os amigos mais próximos já disseram que um dia, quando houver paz entre israelenses e palestinos, eles vão tentar negociar a transferência dos restos mortais de Arafat para lá. Costurar um plano para um futuro melhor para os palestinos é uma das metas do governo interino, que já tomou posse. O presidente do parlamento, Rawi Fatou, que assumiu o lugar de Arafat até a realização de novas eleições em 60 dias, fez o juramento. A cadeira vazia ganhou uma foto. Tristeza do lado palestino, um certo alívio em Israel. Este judeu diz que Arafat
era um terrorista. O outro não esconde a alegria. Shimon Peres, principal líder da oposição no parlamento israelense, disse que Arafat tinha altos e baixos, mas era um homem admirável. O primeiro-ministro Ariel Sharon, que nunca escondeu o desejo de ver Arafat morto, hoje foi mais discreto. Ele falou que a morte de Arafat vai significar uma mudança histórica para o Oriente Médio, mas que os problemas só vão ser resolvidos quando acabar o terrorismo. Se depender do que se viu hoje nos territórios palestinos, paz é mais do que um desejo. É uma meta para esse povo que herdou de Arafat o sonho de viver um dia num estado livre e independente. A morte de Yasser Arafat foi comentada por líderes de todo o mundo. Além das manifestações de pesar, a esperança de que velhos ódios cheguem ao fim e surjam novos caminhos para a paz. Arafat se manteve no centro da cena política internacional por 30 anos, desde o dia em que discursou pela primeira vez na sede das Nações Unidas em Nova York em 1974. Tanto tempo nos noticiários o tornaram uma figura conhecida no mundo inteiro. E hoje, isso se refletiu na quantidade de líderes que fizeram comentários sobre a morte dele. Dos distantes Japão, Austrália, China, Índia, até da Malásia e Indonésia, esse último o país do mundo com mais muçulmanos. Os líderes europeus também lembraram com respeito do palestino, que sempre recebeu um grande apoio financeiro da União Europeia em geral, e também apoio político, na vida e na morte. O presidente da França, Jacques Chirac, foi hoje ao hospital, quis fazer a última homenagem a Arafat. O Papa João Paulo II via com simpatia a causa do povo palestino e hoje lamentou a morte de Arafat, com quem ele tinha uma boa relação. O Papa se encontrou com Arafat 10 vezes. E da África vieram as palavras de Nelson Mandela. O ex-presidente sul-africano espera que a partir de agora os dois lados, israelenses e palestinos, redobrem os esforços em busca da paz. O primeiro-ministro britânico Tony Blair viajou hoje para os Estados Unidos, onde vai encontrar o presidente americano George W. Bush. Os dois começam amanhã a discutir a paz do Oriente Médio. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que a maior homenagem que pode ser feita a Yasser Arafat é investir num processo de paz. O documento oficial da organização citou Arafat como um homem que durante 4 décadas representou os desejos do povo palestino. O presidente George Bush, que hoje lembrou o Dia dos Veteranos de Guerra Americanos no cemitério de Arlington, está reagindo com cautela à morte de Yasser Arafat. Bush disse que tem o mesmo sonho dos palestinos, a formação de um Estado independente, democrático e em harmonia com os vizinhos. Mas o que o governo americano espera é o resultado das eleições previstas para meados de janeiro para a escolha do sucessor de Arafat. George Bush costumava acusar Yasser Arafat de não fazer nada para controlar a violência na Cisjordânia ou os atentados contra Israel. Mas o governo americano teme que nenhum outro líder consiga conter a revolta nos territórios ocupados, já que ninguém tem a autoridade de Arafat. Na reunião que vai ter na Casa Branca com o primeiro-ministro britânico Tony Blair amanhã, George Bush vai ver se há uma forma de transformar esse momento em uma iniciativa de paz histórica. Antes de embarcar para os Estados Unidos, Tony Blair afirmou que Arafat é um ícone para o povo palestino e que o fundamental agora é revigorar o processo de paz entre israelenses e palestinos. A região é uma fonte de miséria e tristeza e o mundo precisa lidar com o problema, ele disse. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, vai representar o Brasil nas homenagens fúnebres de Arafat no Cairo. O embaixador extraordinário no Oriente Médio, Afonso Ouro Preto, irá ao sepultamento em Ramala. O Itamaraty divulgou uma nota em que declara que o presidente Lula associa-se ao pesar do povo palestino no momento de dor e tristeza. Yasser Arafat, líder de um povo sem Estado, recebe depois da morte honras de chefe de Estado. Primeiro na França, onde estava internado, agora no Cairo, a maior cidade do mundo árabe. Arafat não resistiu à longa agonia causada por uma doença misteriosa e foi declarado morto na madrugada desta quinta-feira. O corpo do presidente palestino chegou à capital egípcia num avião cedido pela França. A viúva Sul Arafat recebeu as condolências das autoridades locais. Um destacamento da Guarda Presidencial Egípcia levou o caixão para o começo das homenagens.
De acordo com registros oficiais, o Cairo é a cidade natal do líder palestino, apesar de ele sempre afirmar ter nascido em Jerusalém. Até o começo da manhã, o corpo vai ficar num necrotério próximo ao aeroporto. Às 7 horas da manhã começam as homenagens na mesquita Al-Hala. Representantes de todo o mundo vão marcar presença. Depois da cerimônia, o corpo de Arafat vai ser levado de avião e helicóptero para Ramala, na Cisjordânia. Ele vai ser sepultado ao lado da Mucata. Nesse quartel-general, símbolo do poder palestino, Arafat passou os últimos 3 anos confinado pelo exército israelense. Os palestinos esperam um dia transferir os restos mortais de seu líder histórico para Jerusalém, a cidade eterna. A morte de Arafat foi anunciada em Ramala, na Cisjordânia, depois que a liderança palestina recebeu o comunicado do Hospital Militar de Persi, nos arredores de Paris. O presidente passou os últimos 9 dias em coma profundo. O destino dele já estava definido. Durante a noite, depois da falência dos órgãos vitais, as pessoas de vigília, já sem esperanças, rezavam para abreviar o sofrimento de Arafat. Durante a madrugada, depois de mais de 200 horas da agonia do coma, a direção aqui do Hospital Militar de Persi chamou os jornalistas para ouvirem o último comunicado sobre o tratamento de Arafat. Havia chegado ao fim a luta dos médicos franceses pela vida do líder palestino. O senhor presidente Yasser Arafat morreu às 3h30 da manhã, disse o porta-voz do hospital. Como nos outros comunicados, ele não permitiu perguntas nem deu informações sobre a causa da morte. A internação de Arafat começou no dia 29 de outubro, quando, já muito abatido, ele saiu do QG de Ramala para se tratar em Paris. Depois dos primeiros exames, os médicos franceses descartaram as suspeitas de leucemia e de intoxicação por veneno. Mas 5 dias depois, Arafat entrou em estado de coma profundo e irreversível. A mulher de Arafat, Surrat Awil, e o clérigo Taissir Tamimi ficaram ao lado dele na UTI até o fim. Os dois não permitiram a autópsia do corpo, que poderia ajudar a esclarecer a causa da doença. Eles disseram que o procedimento é proibido pelas leis islâmicas. Durante todo o dia, caravanas de autoridades francesas foram prestar solidariedade à família. As maiores homenagens aqui na França foram em frente ao hospital, onde Arafat viveu seus últimos dias de agonia. Centenas de pessoas fizeram uma manifestação emocionada para se despedir do herói palestino. No fim da tarde, um helicóptero levou o corpo para uma base militar, onde as autoridades prestaram as últimas homenagens do país que mais lutou pela vida do líder palestino. Depois, o corpo foi carregado para um avião cedido pelo governo francês, que o levou para o velório no Egito. Yasser Arafat, o pai da causa palestina, esteve no centro da arena política internacional por mais de 4 décadas. Como guerrilheiro ou negociador, ele dedicou a vida à luta pela criação de um Estado para o povo que comandava e até ganhou o Nobel da Paz. Nesta entrevista gravada no final da década de 60, quando assumiu o controle da Organização pela Libertação da Palestina, Arafat disse ao repórter o que pretendia. Queremos voltar para casa, disse ele, para o território de onde fomos expulsos à força. Na época, tinha pouco mais de 30 anos, mas o envolvimento com a causa palestina começara muito antes, na adolescência. Filho de um comerciante, Yasser Arafat nasceu em 1929. Sobre o local de nascimento, há dúvidas. Ele sempre afirmou que foi em Jerusalém, mas existem registros no Cairo, onde Arafat se formou em engenharia, sempre dedicando boa parte do tempo à política. Viveu no Kuwait e fez fortuna como comerciante antes de participar da formação do Fatah em 1959. O grupo radical combatia a ocupação israelense da Palestina, mas só foi abraçado pelos países árabes depois da Guerra de 67, quando Israel dominou a faixa de Gaza, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Um ano mais tarde, Arafat assumia a liderança da Organização para a Libertação da Palestina. Na época, ele apoiava a violência para alcançar seus objetivos. Sua liderança se manteve inabalada ao longo da década de 70, apesar das críticas por ações como o sequestro de aviões e ataques à bomba.
Em 72, Arafat se apresentou pela primeira vez numa Assembleia das Nações Unidas com um ramo de oliveira e uma arma. 16 anos mais tarde, no mesmo palco, a mudança de atitude. Diante da Assembleia, Arafat disse que a OLP iria reconhecer Israel como um Estado soberano. A atitude madura do líder depois do levante popular palestino, conhecido como Intifada, conquistou a confiança dos diplomatas. Mas Arafat cometeria um erro histórico. Na Guerra do Golfo, apoiou o líder iraquiano Saddam Hussein. Com a derrota, a OLP perdeu aliados e dinheiro. Praticamente falido, Arafat acabou sendo obrigado a fechar acordos com Israel sob termos nem sempre considerados aceitáveis por seus comandados. Em 93, negociações em Oslo deram início ao processo de paz, marcado por uma imagem impensável: o aperto de mão entre Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, sob a bênção do então presidente Clinton dos Estados Unidos. O acordo garantiu autonomia limitada aos palestinos e rendeu a Arafat, Rabin e ao ministro das Relações Exteriores israelense, Shimon Peres, o Nobel da Paz em 94. O ano marcou um dos grandes momentos da trajetória de Arafat. O líder exilado e sua corte retornaram a um território palestino autônomo. Embora respeitado internacionalmente, Arafat desafiara o sentimento popular de boa parte de seu povo. Grupos radicais insatisfeitos como a Jihad Islâmica e o Hamas comprometeram o processo de paz. O assassinato do grande parceiro de Arafat na Jornada pela Paz, Yitzhak Rabin, em 95, foi um golpe duro demais. No ano 2000, começava a nova intifada e uma escalada de violência que se tornou praticamente incontrolável. Nos atentados de 11 de setembro, Arafat ficou ao lado dos Estados Unidos, contrariando muitos árabes, como mostrou o assassinato do ministro israelense Reravan Zeev em outubro. O crime assumido pela Frente pela Libertação da Palestina acendeu a fúria do primeiro-ministro Ariel Sharon. Em dezembro de 2001, Israel sitiou Yasser Arafat em Ramala. Aos 75 anos, o líder de olhos inchados e mãos trêmulas, vítima do mal de Parkinson, não se acovardou. Mesmo depois da invasão da sede da Autoridade Nacional Palestina, ele morreu sem conseguir controlar as facções radicais do movimento que criou e sem ver realizado seu maior sonho, a criação do Estado palestino. Appealing to the whole international world to stop this aggression against our people. O caso de Arafat é um clássico. Quanto ele influenciou, quanto ele foi apenas carregado por acontecimentos muito maiores do que ele. Arafat foi derrotado em quase todas as batalhas em que entrou, mas não se pode dizer que perdeu a guerra. Jamais derrotou seus principais inimigos, o Estado de Israel e os regimes árabes dos países vizinhos. Mas durante um bom tempo,